cada vez que eu escrevo um livro, meu filho vai lá e leva na biblioteca da escola dele. Então, sem me falar, porque para ele é um prestígio ter a mãe com o nome da mãe escrito no livro, né? E depois ver a mãe falando e dando aula. Então, isso é movimentar. É uma geração... A geração que a gente está formando, ela não vai olhar para baixo. Ela vai olhar no olho. Essa é a professora Nelly Gomes, do Paraná. A história pessoal que ela compartilha com a gente é também a história de tantas outras mulheres negras Brasil afora. Então, eu vejo que hoje eu consigo, por exemplo, trazer renda para minha casa com a escrita. Então, a primeira vez na trajetória da minha família que não é o trabalho doméstico apenas, é o trabalho intelectual. Então, quando você, mulher preta, produz, e aí outras mulheres pretas já falaram isso, a gente movimenta, tudo sai do lugar. Estamos aqui e não vamos arredar o pé. Estamos aqui e é daqui para frente. Não tem como perder nenhum direito. Difícil não se emocionar. E nem devemos tentar. A emoção nos ajuda a compreender o quão profundo é o impacto das ações afirmativas na sociedade. E entender essa dimensão é nosso desafio nesse podcast. Verdade. Então, vamos lá, com um convite a quem está nos ouvindo. Se você também se interessa pelo tema e quer conhecer uma avaliação importante da Lei 12.711 de 2012, a chamada Lei de Cotas, fique com a gente, porque temos muita história para contar e dados importantes que ajudam a entender o quanto ela já transformou as universidades federais brasileiras. Caminhos Afirmativos. Um podcast do LEPES, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Superior da Faculdade de Educação da UFRJ. Se você está chegando agora aqui no Caminhos Afirmativos, saiba que este é o segundo episódio da nossa série sobre os 10 anos da Lei de Cotas. No primeiro episódio, nós tratamos da longa, difícil, mas vitoriosa história de mobilização do movimento negro para a aprovação da Lei 12.711, que instituiu as cotas nas universidades federais brasileiras. Se você perdeu o episódio, eu te convido a conferir no link que está na descrição desse podcast. Eu sou Rosana Ehringer, professora e pesquisadora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e há 30 anos atuando como ativista a favor das ações afirmativas. Sou coordenadora do LEPES, o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Superior, da Faculdade de Educação da UFRJ. E tenho a felicidade de compartilhar a apresentação desse podcast com minha companheira Alessandra. Um prazer, Rosana. Também me apresentando, sou Alessandra Pio, professora preta da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRRJ, e também pesquisadora do LEPES. Nós vamos hoje tratar de uma pesquisa desenvolvida pelo laboratório, em parceria com a Ação Educativa, que realizou uma avaliação dos 10 anos da implantação da política de cotas raciais nas universidades federais. A Lei 12.711 foi promulgada em 2012 e o trabalho de pesquisa foi desenvolvido em 2021 e 2022. Pois é, em plena pandemia de Covid-19, o LEPES encarou o desafio. Organizamos um grupo de pesquisadoras e pesquisadores de 6 universidades federais. Eram 39 pessoas envolvidas, representando a UFRJ e mais uma universidade de cada região. A UFPR, do Paraná, o UFMG, de Minas Gerais, a UFRB, do Recôncavo da Bahia, o UFGD, da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, e o UFPA, do Pará. Enquanto enfrentávamos a pandemia, mergulhávamos na pesquisa, que durou 15 meses. Tudo virtualmente, né, Rosana? Sim, verdade.
Esse grupo de pesquisa com conexão nacional só se encontrou fora das telas em julho de 2022, quando os resultados da pesquisa foram divulgados no seminário realizado na UFRJ. Das políticas, de ação afirmativa no ensino superior no Brasil. Foi um encontro incrível. Primeiro, por podermos nos ver pessoalmente. Afinal, os reencontros pós-pandemia foram cheios de emoção. Mas principalmente pelos resultados apresentados. Tínhamos um diagnóstico rico da diversidade e da realidade das instituições pesquisadas. A pesquisa nacional teve por objetivo analisar os principais resultados. A avaliação dos impactos da Lei 12.711, após uma década, já estava prevista, mas não foi realizada pelo Ministério da Educação. Essa década foi completada durante o governo de Jair Bolsonaro, presidente que atacava a política de cotas, apelando muitas vezes para falas radicalizadas e preconceituosas. Eu não entraria num avião pilotado por um cotista e nem aceitaria ser operado por um médico cotista. Eu quero um médico competente e um piloto que realmente decole e pose com segurança. Essa declaração foi dada na TV, no programa CQC, em 2011. Durante o mandato de Jair Bolsonaro, outros ataques foram feitos por ele à política de cotas e, de forma geral, à população negra. Sem a ação do Ministério da Educação, grupos de estudo assumiram essa missão de avaliar a política de cotas. No LEPES, a pesquisa foi feita em duas vertentes. A análise de dados quantitativos, que buscou identificar o impacto, por exemplo, nas matrículas e permanência nas universidades, e o estudo de caso, avaliando as federais que já citamos aqui. Foi um trabalho intenso que eu tive a felicidade de coordenar junto com a professora Denise Carreira. O grupo que levantou dados quantitativos atuou em duas frentes: levantamento bibliográfico, como livros, artigos científicos, e análise de informações já disponíveis sobre a população brasileira, como a base do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para se ter uma ideia, nesse levantamento de estudos publicados, a equipe de 5 pesquisadores localizou 500 artigos. Destes, apenas 10 ofereciam dados numéricos, e eles foram importantes para a análise, junto com o que havia sido produzido por grupos de pesquisa de instituições como o IESP, o Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, e pela Flaxo, a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. O grupo chegou a 31 artigos e combinou as informações com os dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, e ainda com o Censo da Educação Superior. Um trabalho árduo que identificou muitas lacunas, porque nem sempre havia registros de informações, por exemplo, sobre renda familiar e raça. Ainda assim, foi possível fazer um retrato da desigualdade no acesso ao ensino superior no país. O que nós temos é que, desde os nascidos na década de 50 no Brasil, há uma permanência, de uma razão de 3-1. Existem 3 brasileiros brancos com ensino superior ou mais para cada negro, Então, a população brasileira com ensino superior que é branca, ela é 3 vezes maior do que a população negra, a despeito, de a população negra no Brasil representar, mais ou menos metade da população. Essa é a professora Gabriela Honorato, minha colega na Faculdade de Educação da UFRJ e vice-coordenadora do LEPES. Gabriela coordenou o grupo de 5 pesquisadores que se dedicou à análise dos dados quantitativos. Essa constatação da baixa presença negra nas universidades traduz em números o que podemos constatar no dia a dia e ressalta a importância de políticas específicas sobre o tema. Um outro dado interessante é quando a gente trabalha com a taxa líquida de frequência à graduação, Então, nós analisamos dados desde 2011 em diante, Então, o que a gente observou, Também há uma tendência, de evolução, de aumento dessa taxa de frequência ao ensino superior desde 2011, que é um ano anterior à lei de cotas.
Entretanto, o ritmo de crescimento dessa taxa é bem maior entre os brancos, né, do que entre pretos e pardos. E o que foi muito importante nessa análise que nós fizemos é de que faz diferença a gente dividir, né, a população negra entre pretos e pardos, porque quando a gente divide, a gente percebe que, né, a população preta ela ainda tem mais dificuldades, ela tem uma evolução mais lenta do que a dos pardos no Brasil, né? Então ficou muito claro para a gente que é importante a gente não tratar, né, a população negra de uma forma geral, mas em alguns momentos, né, para evidenciar certas informações, é importante a gente separar, né, os pretos e pardos. Garantir a frequência é mesmo um desafio. E as dificuldades são maiores para a população negra. Falo isso por vivência própria. Tenho a pele preta e sofri discriminação na universidade. Eu lembro, Rosana, de um episódio na graduação que me marcou. Eu tirei 9,8 numa prova e o professor afirmou que eu havia colado. Não quis admitir que uma aluna negra pudesse ter esse desempenho. Fui reprovada por esse professor, que era o coordenador da disciplina, e acabei desistindo do curso. Dá para imaginar quanta gente deixou de frequentar a universidade por não conseguir enfrentar esse tipo de pressão. Com certeza, Alessandra. Infelizmente, eu já ouvi muitos relatos de discriminação dos meus alunos e alunas. É triste. A professora Nelly Gomes, que abriu o nosso encontro de hoje, entrou em 2006 na Universidade Federal do Paraná e conta como foi essa experiência. A presença dessa estética, desse corpo negro na universidade, causava um estranhamento, porque estamos falando do sul do Brasil. Então, esse corpo com melanina afeta o ambiente, né? A gente nem precisa falar nada e ele já é afetado pela nossa presença. Na minha turma de graduação, éramos mais ou menos uns 12 alunos cotistas, entre cotas raciais e sociais. Esse grupo, metade mulheres. Então, essas mulheres, nós conversávamos muito sobre essa relação com o próprio corpo, né? Então, de imediato, essas inquietações foram se tornando provocações. Então, começamos a organizar oficinas de tranças dentro da universidade, a partir do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFPR. Isso em 2007. Então, e nesses ritos, nós fomos formando grupos e coletivos, em especial de mulheres negras, notadamente mulheres pretas, né, retintas, num contexto de Paraná, e isso foi só crescendo. Muito bacana e necessário esse processo de afirmação da identidade negra. Até porque essa disputa não foi simples. Em diversos pontos do país, quem sentiu seu privilégio ameaçado pelas cotas fez pressão contra as políticas afirmativas. Vestidos de verde, com nariz de palhaço, rostos pintados e cartazes. Centenas de estudantes de escolas particulares se concentraram em frente à Assembleia Legislativa de Goiás para dizer não ao sistema de cotas. A ideia de fazer o protesto... Essa manifestação foi em Goiás. Na região centro-oeste, nossa pesquisa foi realizada na UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul. As cotas raciais foram implantadas na UFGD a partir da publicação da Lei das Cotas, né, a 7.211 de 2012, atendendo então a determinação legal. Antes da lei, teve, com a implantação da UFGD, tiveram as cotas sociais por algum período. Mas as cotas sociais, foi verificado, as pesquisas que foram realizadas depois,
que elas não garantiram a política afirmativa, o acesso de pretos e pardos indígenas, como potencialmente depois a lei das cotas conseguiu fazer. O protagonismo para a implementação dessas políticas na universidade foi por meio da intelectualidade negra, os coletivos e principalmente o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Essa é a professora Eugênia Portela, hoje docente da Federal do Mato Grosso do Sul, a UFMS. Mas em 2021, ela coordenava o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFGD, o NEAB, e compartilhou com a gente o trabalhoso processo de pesquisa da avaliação da lei. Tivemos bastante dificuldades no início da coleta de dados, da informação de preto, pardos e indígenas, no sentido de ter dados confiáveis. Então, por muito tempo, nós da pesquisa, do mestrado principalmente, e o NEAB é que fazíamos esse acompanhamento da política e apontávamos as falhas, principalmente para o cuidado com o dado. Então, de 2012, o primeiro ano da lei, até uns 2015, nós tivemos bastante dificuldades no sentido de certeza de que aqueles dados que eram apresentados eram os dados reais. Então, o que a gente verificou era o desconhecimento ou pouca atenção de toda a comunidade acadêmica para a implementação das políticas afirmativas. Esse aspecto que a Eugênia traz é muito importante. A pesquisa também ajudou a diagnosticar essa dificuldade e, ao mesmo tempo, a necessidade de haver mais cuidado com os dados nas instituições. Ter informações precisas é fundamental para que as avaliações possam ser fiéis à realidade e apontar caminhos. Rosana, a pesquisa tem importância pelos seus resultados, mas também pela mexida que provoca nas instituições. Eu acho que o convite do LEPES para realizar o levantamento das ações afirmativas nesses últimos anos na UFMG foi muito importante para dar visibilidade internamente, mobilizar pessoas para fazer essa avaliação, mas também participar de um levantamento nacional que também dá repercussão e validação nacional dos desafios enfrentados por aqui. E os desafios não foram poucos. O professor Rodrigo Ednilson, da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, relembra um exemplo traumático e simbólico do preconceito e da resistência à lei de cotas enfrentados na UFMG. E conta como esse episódio impactou a implementação de ações afirmativas. Site UOL. Um trote realizado por alunos da Faculdade de Direito da UFMG na última sexta-feira levou a acusações de racismo e sexismo na internet, depois que 2 fotos da brincadeira passaram a circular nas redes sociais. Em uma delas, uma caloura aparece amarrada e pintada de preto, enquanto um veterano a puxa por uma corrente. Ela carrega um cartaz em que é chamada de Caloura Chica da Silva, em referência à escrava que viveu em Minas Gerais no século XVIII. Esse caso repercutiu muito, teve uma mobilização do Ministério Público e a partir daí, de 2014, com a entrada de uma nova gestão da reitoria, uma gestão mais aberta aos direitos humanos, houve um avanço muito significativo, tanto na implementação das cotas quanto na criação de programas de ações afirmativas. Eu tive o prazer de participar, por exemplo, da criação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que pela primeira vez criou uma diretoria de ação afirmativa e a partir daí fizemos a aprovação das cotas na pós-graduação, um modelo de aprimoramento das cotas docentes, a criação de editais de fomento a eventos de ação afirmativa dos estudantes. Nossa, ouvindo esses relatos,
a gente resgata o longo caminho que trilhamos. Como a gente comentou, em todas as regiões, colhemos depoimentos que comprovam que não foi fácil transformar a política de cotas em realidade no ambiente universitário. A gente viveu aqui manifestações de estudantes de escolas privadas no prédio da reitoria, que chegaram tentaram ocupar a reitoria, fazer pressão dentro da reitoria pela não aprovação, e a publicação de artigos em jornais da grande mídia, e um especial que chamou a atenção, que foi publicado o próprio Sindicato de Docentes da Universidade Federal do Pará, que publicou um artigo que intitulado Cotas Insensatas, se contrapondo com uma série de argumentos de forma bem pesada e contundente, principalmente no sentido de que as cotas pretenderiam rebaixar a exigência de ingresso, confiscar vagas ou ocupar vagas de bons estudantes, né? Teve apelo de que não se estava pensando nos altos custos de cursinhos universitários que investiam para que os estudantes se preparassem bem para chegar na universidade. Isso tudo foi usado como argumento. Quem traz esse relato da região norte é a professora Lúcia Isabel da Conceição, da Universidade Federal do Pará. Bem, no que diz respeito aos interesses dos cursinhos privados, melhor nem comentar, né? O que esse argumento traz é a defesa da manutenção do privilégio das elites. A população de baixa renda não tem acesso a essa formação caríssima. Como alternativa, existem os pré-vestibulares populares. Por sinal, iniciativas importantes que abriram muitas portas. Como contei no primeiro episódio, tenho orgulho de ser cria do pré-vestibular para negros e carentes, o PVNC, de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Mas acho que esse tipo de postura de defesa dos privilégios tem como pano de fundo a ideia de que quem é pobre não precisa acessar a universidade. Alessandra, isso me lembra um depoimento bacana do rapper MV Bill. Quando participava do programa Altas Horas na TV Globo, ainda em 2009, ele respondeu de forma precisa a uma pessoa da plateia que disse ser contra a lei de cotas. Eu acho que a universidade traz o conhecimento, tirar a universidade dessas pessoas é empurrá-las diretamente para a marginalidade, para viver na submissão no trabalho braçal. A juventude quer aparecer, eu acho que as cotas, nesse momento, ela acaba sendo uma coisa genial, porque vai descentralizar o conhecimento, que acaba fazendo uma modificação muito importante na vida do jovem de favela. E eu acho que tem que continuar investindo numa coisa que eu venho batendo já há muito tempo, que é a educação de qualidade para todos. Direto ao ponto, não é? Perfeito. Nosso povo na rua subindo no topo, é bonito de ver. Aulas e palestras. Bem, antes de seguir, queria retomar um ponto da fala da professora Lúcia Isabel sobre os ataques à lei de cotas. Como o tempo, a nossa pesquisa e outros levantamentos mostraram, não se sustenta a argumentação de que as cotas rebaixaram o nível da universidade. O último censo da educação superior comprovou isso. Jornal O Globo. Em 2023, os estudantes que ingressaram por meio de cotas em universidades e instituições federais tiveram um desempenho melhor que os não cotistas, apontou o Censo da Educação Superior, divulgado nesta quinta-feira. Segundo os dados, no último ano, 51% dos alunos cotistas concluíram o curso, enquanto a conclusão entre não cotistas foi de 41%. A nossa pesquisa, como a gente falou no início desse encontro, também trabalhou com dados do Censo da Educação Superior. E um resultado importante foi observar que, apesar de algumas universidades já terem implementado iniciativas de ações afirmativas, foi a lei de cotas que alterou de fato o perfil dos estudantes universitários. Todas essas políticas de ação afirmativa adotadas pelas instituições federais antes de 2012, todas elas eram políticas com critério social e não racial, né? Então, eram critérios que diziam respeito, por exemplo, à reserva de vagas para alunos de escolas públicas, de uma forma geral, né? Ou alunos de baixa renda. Não existia políticas, né? Uma política e políticas institucionais
que fossem direcionadas à população preta e parda e indígena, né? Então, a aprovação da lei, ela universalizou uma política para todo o sistema federal. Então, passou a contemplar estudantes egressos, né, do ensino médio, de escolas públicas, e dentro desse grupo, né, vagas reservadas, considerando o critério de renda e o critério também racial. A avaliação que a professora Gabriela Honorato traz é importante. Na pesquisa, caiu por terra também outro argumento de ataque às cotas, de que bastam cotas sociais para resolver a questão da desigualdade racial. Para a gente diminuir as desigualdades raciais no acesso ao ensino superior, a gente precisa, né, de uma lei que contemple explicitamente a reserva de vagas por grupos de cor e raça, né? Além disso, esses grupos de cor e raça, eles ficaram mais visíveis no Brasil em cursos de maior seletividade, né? No período pós-lei de cotas do que antes das cotas. O que isso significa, né? O que são os cursos de maior seletividade? São os cursos onde há maior dificuldade de ser aprovado, de conseguir uma vaga em função, né, da demanda, do número de candidatos para o número de vagas existentes, né? Então, no Brasil, existem cursos que são historicamente mais seletivos, como curso de medicina, né, cursos de engenharia, né, odontologia, são cursos de muita seletividade. E a gente observou também, né, que os pretos pardos ficaram mais visíveis, né, aumentaram a sua participação também nesses cursos de maior seletividade. Meu nome é Lucas Benício, eu sou aluno da medicina do 7º período, eu sou aluno cotista, eu faço parte da cota 1, que abrange alunos de escola pública, renda e cor. Então, através disso, eu consegui ser aprovado no curso de medicina. Eu não acreditava que eu ia conseguir passar logo aqui na medicina, na UFMG. Então, eu tive que contar com o apoio de muitas pessoas. Meu pai é pedreiro, é minha dona de casa, e eles me ajudaram muito e sempre me ajudam quando é possível. E é com felicidade que eu vejo que isso está acontecendo. A universidade é pública, a gente espera que as várias frações que compõem a sociedade ocupem esse espaço. Então, né, nada mais do que questão de direito ver a população negra e a população que é beneficiada pelas cotas participar desse espaço que é público. Esse depoimento do Lucas foi dado à TV UFMG. E ele revela também outra consequência desse aumento da população negra e pobre nas universidades. A consciência de que esse é um direito. Bacana demais. Muito, Alessandra. E os cotistas também transformam a universidade. A simples presença desses públicos novos já é política, porque eles não entram sozinhos, eles entram também com as suas demandas, com as suas pressões que fazem, que movimentam a universidade a se mexer, a se reconstruir. A UFPA tem coletivos importantíssimos que têm feito isso, então, Associação de Estudantes Quilombolas, Associação de Estudantes Indígenas, Associação de Estudantes Estrangeiros, Associação de Estudantes de travestis e transgênero. Então, esse público tem se mostrado imprescindível no enfrentamento ao racismo e nas violências dentro da instituição. Eles denunciam, eles pressionam, eles acolhem os pares, eles promovem formação e empoderamento. Essa é novamente a professora Lúcia Isabel, da Federal do Pará. Ela conta que esses coletivos também atuam no aprimoramento das políticas afirmativas e na disputa na sociedade. Eles controlam a ocupação das vagas e denunciam fraudes. Então, é fundamental que eles sejam fortalecidos, ampliados, e que essa relação, essa interlocução seja ampliada. Então, eles têm contribuído para aperfeiçoar e para dar rumos novos para as políticas de ações afirmativas, e porque também
eles são atores estratégicos na defesa, no aperfeiçoamento dessas políticas, tanto dentro da universidade, quanto para fora, quanto na sociedade, porque a gente sabe que ainda temos resistências, ainda enfrentamos resistências também fora da universidade. As políticas de ações afirmativas ainda estão em disputas, ainda sofrem ataques e a gente precisa, então, fortalecer isso. Então, são aliados grandes nesse processo. Esse relato da professora Lúcia me remeteu a Paulo Freire. Na pedagogia do oprimido, o nosso patrono da educação entende que a emancipação é sempre fruto de processos coletivos. A implementação da lei de cotas tem favorecido uma educação para a diversidade que renova nossas esperanças. Se por um lado vivemos tantos retrocessos, há também avanços históricos, e esse é um deles. E falando em avanços, entre as universidades que participaram da pesquisa, temos uma com uma história especial. A Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB, é uma universidade de nova geração. Foi fundada em 2006 e lá a discussão sobre cotas raciais teve um outro rumo. A gente não poderia dizer que houve uma luta por implantação de cotas raciais na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, na UFRB, porque ela já nasce, ela já é implantada com cotas raciais para o acesso à graduação. E isso é muito interessante porque a universidade ela foi sendo ocupada por pessoas, por jovens do Recôncavo da Bahia, negros e negras. Então, a primeira leva de estudantes da universidade era majoritariamente daquelas áreas do Recôncavo e, sobretudo, das comunidades rurais e comunidades negras rurais. Nos primeiros anos da universidade, quando você perguntava na sala de aula quem aqui é o primeiro da família que ingressou no ensino superior, eram muitas mãos levantadas. Essa é a professora Diane Brito, da UFRB, que coordenou a pesquisa dos 10 anos de cotas na universidade em que a presença negra é maioria. Pedro tem 20 anos e veio de um quilombo, na zona rural de Salgueiro, em Pernambuco, para estudar medicina em Santo Antônio de Jesus, na Bahia. É negro e tem orgulho dessa conquista. Eu me lembro de ter ligado para minha mãe e ter dito, a senhora está doente? Ela ter dito, como assim? Eu disse, está precisando de uma consulta? Ela disse, não, mas por quê? Eu disse, porque a senhora vai ter um médico na família. Eu me lembro que ela começou a chorar, começou a gritar. Para mim isso é uma vitória, né? Para mim, para minha família e para a população negra, porque eu estou ocupando um lugar de privilégio e eu estou representando eles aqui. Quando eu cheguei foi extremamente gratificante. Esses estudantes cursam medicina na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a mais negra do Brasil. Aqui, 83,4% dos alunos são autodeclarados negros. A pesquisa foi importante também para revelar essa diversidade das realidades regionais. Apontou os avanços, mas também o que temos de entraves para enfrentar depois de tantos anos da lei de cota. Os achados da pesquisa sempre nos animaram a seguir. São aqueles momentos que fazem o trabalho valer a pena. Quando a gente apresenta os dados assim, já prontos, sistematizados, né, arrumados numa planilha ou num gráfico, né, parece que é muito simples fazer a coleta desses dados, a sistematização e análise. E não é nada simples, né? É algo bastante trabalhoso, até porque a gente não estava trabalhando com um ano apenas, né? Mas a gente estava trabalhando com uma série histórica, sempre tentando pegar um pouquinho, né? Um momento ali um pouquinho anterior à lei de cotas até os dados mais recentes que nós tínhamos. E aí, quando a gente já começa a produzir resultados importantes, a gente comemora, né? Ali no grupo de pesquisa, olha só, né? Um mostra para o outro, e a gente estava sempre muito ansioso, né? Querendo chegar a resultados, e aí a gente começa a enviar ali, né? Um para o outro, olha só, olha esse gráfico. E o sexto caso que analisamos no projeto é o da própria UFRJ. A UFRJ resistiu internamente à adoção de ações afirmativas para grupos historicamente subrepresentados na universidade. Iniciou a adoção da reserva de vagas para ingresso na graduação em 2011, apenas levando em conta critérios de renda e escola pública.
E, a partir de 2013, adotou também o critério étnico-racial, cumprindo na íntegra as normas estabelecidas pela Lei de Cotas. A pesquisa aponta para a ampliação da presença de estudantes de menor renda, pretos e pardos, nos cursos de elite da UFRJ. A maior ampliação deu-se principalmente quando combinados os critérios de frequência à escola pública e raça. E todos esses resultados estão no livro 10 anos da Lei de Cotas, Conquistas e Perspectivas, organizado pelas professoras Rosana Heringer e Denise Carreira, e fruto da parceria do LEPES com a Ação Educativa. E a publicação está disponível agora no nosso site, que acaba de ser lançado. Nele estão os materiais produzidos pelo laboratório, seus pesquisadores e pesquisadoras. Teses, dissertações, livros, artigos, vídeos, tá tudo lá. Confesso que estou bem feliz de ver a história do LEPES e de parte das pesquisas sobre ensino superior organizadas e disponíveis. Então, fica o convite para você acessar o link que está na descrição desse episódio. Tá muito bacana mesmo. E ter as informações sistematizadas e disponíveis é fundamental para que a pesquisa e as políticas avancem. A gente sabe o quanto é difícil, então temos mesmo que comemorar. Rosana, para fechar esse nosso encontro, vamos recuperar a fala de alguém que foi importante nesse processo e que infelizmente nos deixou em 2024. Isso, Alessandra. A pesquisa não teria dado os frutos que deu se não fosse pelo esforço e engajamento de muita gente, assim como as cotas não teriam sido implementadas. Nesses 3 episódios da série, estamos buscando ouvir o maior número possível de depoimentos, ainda que o tempo nos limite. Mas queremos encerrar aqui com as palavras do professor Paulo Vinícius Batista da Silva, um dos criadores do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Paraná. Ele fez parte da nossa equipe de pesquisa e faleceu no ano passado. As cotas para graduação são um ponto de partida. Eu já usei uma metáfora uma vez, que é uma metáfora seguinte: a gente está com o pé na porta, segurando e forçando para mais gente entrar. A gente só está com o pé na porta ainda. Sem ações afirmativas na pós-graduação. Sem ações afirmativas que funcionem na docência, a gente não está num caminho de igualdade racial. Seguimos para além do ponto de partida, como apontava o professor Paulo Vinícius. No próximo episódio, esse olhar para o futuro estará presente. A gente espera que você tenha aproveitado nossa conversa. Esse podcast é inspirado no que caminhamos até aqui e no que ainda está por construir. Quanto mais gente ouvir, comentar e opinar, mais vivo ele se torna. Nossa sugestão é levar também esse debate para as salas de aula. Seguimos construindo os caminhos afirmativos. Então eu, Rosana Heringer, e minha companheira na narração desse podcast, Alessandra Pio, esperamos você aqui no 3º e último episódio da série. Até lá! Caminhos Afirmativos é uma série original do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Superior, LEPES, da UFRJ. A produção é do Pode Criar, podcast do Criar Brasil. Parceria com a Ação Educativa e apoio da Open Society Foundation. Rosana Heringer é idealizadora desta série e faz a narração ao lado de Alessandra Pio. Os roteiros são de Rosângela Fernandes e João Paulo Malerba. A pesquisa é de Mariana Teodoro e João Soares. O desenho de som de Douglas Vieira. As gravações foram feitas no estúdio do Criar Brasil e a identidade visual é de Alexandre Berceau. O site foi desenvolvido por Ricardo Lauder, João Vitor Soares e Márcia Valles. Neste episódio, usamos áudios de vídeos postados em redes sociais e YouTube, áudios dos programas CQC, da Band, Bom Dia Goiás, BATV e Altas Horas, da TV Globo, do site UOL, da TV UFMG, CIPA de Comunicação, além de leitura de notícias publicadas no jornal O Globo.
Agradecemos nesse episódio as entrevistas das professoras Daiane Brito, da UFRB, Gabriela Honorato, da UFRJ, Eugênia Portela, da UFMS, Lúcia Isabel da Conceição, da UFPA e Nelly Gomes, também produtora cultural. E ainda do professor Rodrigo Ednilson, da UFMG. Para acessar conteúdos adicionais, basta visitar o link disponível na descrição deste episódio. Ajude a divulgar comentando, compartilhando, recomendando, realizando bate-papos sobre o tema. Queremos saber a sua opinião e ampliar o debate sobre o assunto.